Fala galera, boa noite, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou coordenadora da Resports e hoje a gente vai estar dando continuidade aí com as nossas lives, repleto de conteúdo para o pessoal que está em casa, né, esses dias. E a live de hoje vai ser sobre taping na estética. Eu estou aguardando aqui a professora Paula Cassanelli entrar com a gente. Ela está entrando aqui. Olá, Oi, tudo bem, Paula? e tudo e você, Tamires? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Obrigada aí por estar com a gente esses dias, né? Que tá todo mundo em casa preso. Pois é, todo mundo tá numa situação que a gente fica, né, não sabe se fica feliz ou fica triste, né? Porque a gente tanto queria estar em casa, mas ao mesmo tempo É, ficar em casa direto não é ficar tão direto legal. cansa. Pra quem não conhece a gente, que eu acho que entra a gente do seu Insta e aqui do nosso, a gente já trabalha com taping para fisioterapia, né? Mas o taping ele é Uhum. uma técnica que ele não é exclusiva aí, né, de nenhum profissional específico, mas cada segmento atua com aplicações diferentes, né, Paula? Sim, com certeza. As bases são as mesmas, né? Começou-se, na verdade, na área mais voltada à ortopedia, né? Ao sistema musculoesquelético e tal. E aí se observou a atuação dele grande de interação com a pele, com o sistema tegumentar em geral. E aí percebeu-se que poderia agregar bastante na estética, e já tem um tempinho aí que ele vem sendo trabalhado na estética, e a gente vê uns resultados bem interessantes, isso que é o bacana. A gente não é uma técnica que a gente fica meio na dúvida se realmente funciona ou não. Não, já tem artigos comprovando a sua eficácia, e na prática clínica a gente também observa isso, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes tem uma comprovação de alguns artigos, mas aí quando você vai para a prática clínica, nem sempre você Entendi. vê aquele resultado e vice-versa. E no taping a gente observa que ele casa bastante a prática clínica com a parte teórica, né? Tamires, rapidinho, deixa eu só mandar um beijo para a Tice, que estava aí com É, a tá acompanhando gente a uns dias gente, com atrás. certeza. Que aí eu comecei a falar e não mandei o beijo dela, ela vai me matar depois, né? Tá. Tice, beijo. Queria que você estivesse aqui comigo, né, para falar um pouquinho de tape. A gente trabalha juntos. A Tice é minha sócia aqui no consultório, trabalha comigo lá na Unip. Ela que falou de microagulhamento, né, que a gente vai depois ter de novo aí. Continuar. E a gente tem uma parceria bem legal. Ela também trabalha com o tape. A gente trabalha em conjunto aqui, na verdade, né? Então também trabalhamos aí com essa técnica já tem um tempinho, com os resultados bem legais. Então vamos lá, gente. A gente acrescentou esse taping na estética, então, porque muita gente acha que é só a relação da ortopedia, né, da neuro que aplica o taping, e na verdade não é, né? É uma técnica que existe um conceito por trás dela, né, Paula, mas que pode ser aplicada em diversas áreas. A gente tem Sim. algumas perguntas que o pessoal já enviou pra gente, mas a gente deixa também aberto aqui pro pessoal ir perguntando pra gente ir acrescentando na live. Então vamos lá, o que que é, né? Eu fui separando algumas fotos porque às vezes tem gente que entra no meio da live e não fica um pouco perdido. Então conta pra gente o que que é, né, o tape em si, pra Uhum. gente conhecer. Pra quem não conhece aquelas fitas coloridas, né, e fica na tão curiosidade de saber o que que é. Isso. Ficou bem famoso, na verdade, o taping na parte aí das Olimpíadas, né? O pessoal, os atletas utilizando bastante, né? Quando a gente fala taping, todo mundo fica, mas o que que é isso, né? Várias pessoas me perguntaram, eu comecei a divulgar que ia falar sobre taping, mas o que é isso, né? E aí, quando a gente associa, fala assim, você já viu aqueles atletas com umas faixas coloridas e tal? Aí o pessoal, eu sei, mas não sei o que que é, né? Mas eu já vi e tal. E então, na verdade, é como se fosse uma fita adesiva, né? Que ela vem basicamente de qualquer uma das indicações que a gente tem aí na estética, ele vem ser um coadjuvante aos tratamentos. Isso é uma coisa extremamente importante da gente fixar para quem tem interesse na técnica, né? Em buscar trabalhar com o taping, tem que entender que eu não vou usar o taping para tratar alguém, de certa forma. O taping ele não vai ser um recurso que a pessoa paga a sua sessão para chegar aqui no consultório e aí você coloca o taping e ela vai para casa. Ele atua grandemente, os grandes resultados do taping vêm a partir do momento em que você faz a sua terapia, e aí, após a sua terapia, você coloca ele como um efeito de manutenção dos resultados. E aí, é onde a gente tem
um trabalho bem legal, uma resposta muito boa, né? E aí tem diversas aplicabilidades dele, né? A gente vê aí nessa imagem que você colocou, o formato, né, ele cruzado. Eu peguei umas fitas nossas aqui, tinha até colocado, ó, o rolo para vocês observarem. Esse é o mais clássico que a gente costuma utilizar, né? Esse tamanho de 5 centímetros, mas tem mais largos, tem mais finos. Esse é o que mais a gente encontra no mercado e que a gente tem um uso muito fácil dele, né? Dá para trabalhar bem com ele. E aí eu fiz alguns desenhos de alguns pedacinhos para vocês observarem, de alguns principais que a gente observa na estética, né? Então, esse que você mostrou no celular, que estava cruzado no abdômen, se você quiser colocar de novo aí para o pessoal ver, Vou pegando aqui. ele seria um fan, que a gente chama, né? Ou polvo, que ele seria mais ou menos isso aqui. A gente tem uma base, vamos lá. Se a gente observar, a gente tem uma base embaixo e as perninhas deles vão se cruzando lá em cima, né? Então, qual o intuito que foi colocado esse taping, por exemplo, né? Normalmente a gente usa essa técnica de aplicação para auxílio de drenagem linfática, onde essa base a gente vai ter como foco para direcionar a aplicação e a gente conseguir ter um trabalho nessas perninhas aqui dele, favorecendo o fluxo linfático, tá? Então, a gente tem que lembrar que eu vou trabalhar a minha drenagem naquela região, de preferência a drenagem manual, que a gente sabe que é extremamente efetiva, né? Tem os seus resultados, você pode, quiser usar acessórios, fica a critério de cada um, a sua prática clínica você define. E aí, ao final da sua sessão, né, resguardando um tempinho aí da sua sessão, você vai normalmente utilizar esse recurso. E quando que a gente vai usar isso? Eu vou fazer uma drenagem diária nessa pessoa. Então, não necessariamente eu vou colocar o taping naquela sessão. Normalmente a gente coloca naquela última sessão onde você vai ficar uns dias sem ver esse paciente ou cliente, né? Então a gente coloca, direciona aquelas perninhas lá do polvo e ele vai fazer um efeito, ó lá, tem vários tipos de aplicações, tem algumas que são meio inadequadas aí em algumas imagens, mas isso que é legal da gente fazer o curso, né, para poder ter um embasamento, a gente buscar artigo científico também, para que a gente possa saber quando que as aplicações estão corretas, como que está um direcionamento adequado com aquele objetivo que eu tenho, ou não, porque a gente vê o pessoal colocando aleatório, Sim. acha que é simplesmente ir lá e vou colocar o adesivo e pronto. E a gente sabe que não é bem assim, né? Para que a gente possa ter o resultado que ele promete, a gente precisa Sim. saber direitinho qual é o objetivo que a gente tem e a forma, além do formato correto, a gente tem outros formatos. Ó, eu fiz aqui para vocês observarem, ó. Esse formato web também é bem utilizado, que a gente coloca, né? Além do formato tradicional, o izinho, que pode ser mais largo, pode ser mais fininho e tal. Tem várias cores aí para a gente brincar com a cliente, com a paciente. Então, assim, quando que eu vou escolher qual formato, tudo vai depender de qual é o objetivo que Aplicação. eu tenho com esse taping, entendeu? Eu acho que uma dúvida que o pessoal tem bastante quando procura a gente para ver o curso é assim: ah, eu vejo que o pessoal aplica, né? Realmente teve aquele boom quando os atletas começaram a usar na Olimpíadas. É sempre assim, né? Qualquer técnica, quando tem alguma coisa mundial, igual foi com a ventosa, vira uma maneira da gente olhar, o público olhar diferente para aquilo. Mas muita gente procura a gente assim: ah, mas essa fita tem alguma substância? Por que que dá tanto efeito, né? Uma dúvida que eu acho que muitos profissionais da saúde têm na hora de procurar o curso. E ela não tem, né, Paula? A fita por si só, gente, ela é feita de algodão. Por isso que ela não dá alergia, né? As marcas, né, definem que elas são hipoalérgicas. Então, ela não tem nenhuma substância igual um salompas, por exemplo, que a gente cola, né, e aguarda. A fita, o taping, ele é basicamente colocado baseando na fisiologia que o seu organismo vai entender daquele estímulo, né, que está sendo colocada a fita. Exatamente. A gente trabalha muito com os receptores nervosos da pele, né? Então tem que relembrar ali todos, principalmente os receptores, os mecanorreceptores, né, que a gente tem na pele que vão gerar
vão receber esse estímulo, né, e gerar um impulso para que a gente possa fazer uma interpretação, para que o próprio organismo observe ali que existe algo diferente e reaja frente a isso. Mas, basicamente, uma das explicações também, quando a gente fala aí de drenagem linfática, que ele faz na hora dessa adesão, é como se ele fizesse, ele puxasse um pouquinho em alguns pontos a pele, né? Então, aumentasse um pouquinho uma ondulação, e com isso eu conseguisse fazer um efeito mecânico. E aí favorece o retorno para o sistema linfático ou venoso ali naquela região. Então, favorece o retorno de líquido. Por isso que ele tem essa indicação boa aí para drenagem, a gente vê resultados bem legais, tanto para uso na drenagem convencional, quanto em drenagens pós-operatórias, também sessões pós-operatórias, né? Que o pessoal faz, e muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer a sessão de pós-operatório todos os dias, ou dia sim, dia não. Às vezes vai entrar para um final de semana, então na quinta, na sexta, ela só volta na segunda. Então aí é legal a gente finalizar a sessão colocando esse taping na aplicação correta, e aí a gente consegue fazer com que ele mantenha esse estímulo de drenagem que a gente já fez. E aí, quando ela volta, normalmente não, pelo menos não piorou, né? Muitas vezes está melhor, mas pelo menos não piora aquele quadro. É isso que a gente O tem fluxo, observado né? bastante, né? E ele tem. Eu acho que na estética. Oi, pode Pode falar, desculpa. O Não, e som você falou ficou junto. da confecção, né, dele e tal. Ele tem esse caráter hipoalergênico, isso as marcas boas aí, né, que a gente encontra no Sim, mercado também, que isso é importante. A gente tem aí vendendo pelo Wish e tudo, mas a chance de você gerar um processo alérgico é muito grande. Porque mesmo as marcas boas, eu não sei se a gente pode falar de marca aqui, eu tenho aqui um que vocês trabalham, né, que vocês forneceram, mas a gente tem várias marcas diversas, né? Tem desde do mais comum, que é o principal lá que foi do fundador, da técnica e tal, mas a gente tem outras marcas que têm Anvisa, que são certinhas e mesmo assim podem dar alergia. Isso é uma coisa que sim, também é importante a gente entender, que o processo alérgico, ele às vezes independe do material ser de boa qualidade. Às vezes a pessoa não vai suportar mesmo aquela cola por muito tempo. E é uma das coisas que a gente preconiza bastante em curso, para que o profissional, quando for ofertar essa técnica, primeiro, de preferência, faça um teste em uma região e sempre dê sim. o paciente alerta de que começou a irritar ao redor da fita, né? Começou a dar umas bolinhas, coceirinha, ficar vermelho, já tem que tirar, porque aí possivelmente já vai gerar um processo alérgico naquela região, né? O pessoal, não sei se o pessoal já teve acesso, normalmente a fita é assim, ela vem por um rolo, né? O rolo, ele já tem os tamanhos dos milímetros na lateral, igual a Paula explicou. Existem algumas marcas que trabalham com eles mais largos, mas às vezes você acaba desperdiçando muito taping usando um rolo maior, né? Ele já é meio padronizado aí, esse rolo com a largura dele. E normalmente do lado oposto da fita tem os quadradinhos justamente para associar aí na hora da cortagem, né? É verdade. Eu tenho esse daí também, é o que vocês trabalham aí, né? E É, é a uma gente marca trabalha que com a eu gosto T-Max, bastante porque ele não, na maioria das pessoas, não costuma dar processo da alérgico. alergia. Quando dá, ele vai dar de várias marcas. É isso que eu tenho percebido. No começo, eu peguei algumas marcas diferentes para começar a trabalhar. E aí, o que eu percebi Uhum. é que quando ia dar processo alérgico com o uso dessa marca, ele dava em qualquer outra. Então, ou seja, não era um problema da marca em si, do produto, era um problema individual daquela pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter, às vezes, algumas opções, mas normalmente quando deu alergia, aí já não tem mais Já suspende, né? tem que O, suspender, aí pe- você tem que pensar em outro recurso. o pessoal pergunta bastante pra gente em relação às cores, né? Então, por exemplo, a Paula mostrou já um vermelho, um bege, aqui na propaganda da Temax que a gente trabalha tem a azul. Quais são as diferenças das cores, né? Que às vezes a gente vê o pessoal com uma cor vermelha, né, na rua, no pós-operatório, e de repente não, a gente vê uma pessoa com um bege ali clarinho, com quem não quer nada. Existe diferença das cores na hora da aplicabilidade? Então, não, da aplicação não, a fita ela é exatamente a mesma,
em relação de material, só tem a questão do pigmento ser diferente, né? Mas textura ou elasticidade é exatamente a mesma. A escolha da cor está muito mais ligada à preferência daquele cliente ou aquele profissional que ele quer trabalhar embasado na cromoterapia. Só que a gente ainda não tem uma comprovação científica de que você utilizar o taping baseado nos princípios da cromoterapia realmente vai dar uma diferença. Isso a gente não tem. E na prática, eu já comprei de vários, eu gosto de colorido. Então, assim, meus alunos já sabem, minhas aulas são sempre muito coloridas, eu adoro cor. E então, assim, toda vez eu compro várias, eu deixo normalmente umas 3 cores diferentes. O bege é o mais clássico, né? O beijinho a gente Sim. sempre tem. Porque aí normalmente entra a questão da característica do seu paciente, do seu cliente, né? Normalmente, quando ele é um pouquinho mais, né, discreto e tal, não gosta de coisa que vai aparecer, ele prefere o bege. Ou áreas que ficam muito expostas. O tape Ossos. pode ser aplicado na face também, né? Às vezes a gente usa para pós-operatório, para auxílio de drenagem na face. Aí não fica tão legal você colocar um coloridão, né? Então o beijinho fica Sim. mais discreto. Mas no corpo, normalmente, quando o cliente não fala nada de cor, eu sempre vou para os coloridos, que eu acho que chama muito da escolha de cada um, deixa eles escolherem também. Travou aqui um Então, pouquinho. para mim tá tranquilo. Beleza. O pessoal comentou aqui da cromo, né? O conceito aí da bandagem é baseado na cromoterapia, mas é o que a Paula falou, a fita, independente da marca, ela não tem nenhuma alteração de resistência. Às vezes eu acho que o pessoal, quando vem procurar a gente nos cursos, tem muita dúvida. Ah, eu vi um vídeo na internet, eu vou aplicar. A fita, ela vem com uma porcentagem de tensão, não sei se você consegue abrir uma aí, Paula, para o pessoal dar uma olhadinha. Ela por si só, ela tem uma porcentagem bem pequena de tensão. Ó, a Paula vai conseguindo mostrar o pedacinho do taping. E a gente E pode as, falar da cola aqui depois, ó, que esse dá para ver, né? Deixa ó, isso dá para ver as lateraisinhas da cola, né? Isso interfere muito em relação ao tempo que a bandagem fica e a qualidade. Normalmente a gente trabalha com a T-Max por isso, porque ela tem uma adesão, então tem essas ondinhas que mostram bem e associam aí no formato e nas características fisiológicas da pele. Mas a aplicação, principalmente quando o pessoal vem me procurar, né, procurar Resports, porque depende justamente da tensão, né? Então, existem tensões que você puxa a fita no máximo, na ortopedia para 100% para bloquear o movimento, e na estética não, você associa aí a tensão que você quer, né, dependendo da aplicabilidade. Isso. Normalmente na estética a gente usa, na maioria das vezes, com menos tensão. Porque normalmente o que mais a gente utiliza para parte circulatória, né, para estímulo do sistema linfático, aí a gente fala que seria uns 10% de tensão, que seria só você tirou, né, colocou, fez a base. O fato de eu colocar, de eu puxar aqui e só deslizar para aquele, não sei se vocês conseguem observar bem daí. Dá para ver bem. Só de fazer isso aqui, ó, deslizar para ele colar, isso aqui tem 10% de tensão. Vocês viram que eu não puxei, eu só simplesmente tirei o papel e deixei ele colar. Aqui já tem uns 10%. Então, quando a gente fala para drenagem, para parte circulatória, seria indicado uma pressão mais suave assim. Quando a gente pensa, dependendo do caso, para uma cicatriz, né, para tratamentos de cicatriz que também são bem interessantes da gente Tirar trabalhar foto. para auxílio, aí a gente pode trabalhar com uma tensão de 50%, né? Lembrando que a tensão ela é subjetiva, né, de acordo com cada aplicador. Por isso que é extremamente importante a prática, né? Nos cursos aí a gente fala bastante isso e deixa uma carga horária grande para o aluno Sim. praticar tantos cortes, porque não é fácil a gente ficar chegando no ponto dele ficar bonitinho, todo direcionado, né? Tudo de acordo com o que a gente precisa, e ao mesmo tempo a gente também aplicar da maneira correta, com a pressão adequada pressão não, a tensão adequada de acordo com a indicação desse procedimento, né? Qual é o objetivo que eu tenho. Quando a gente fala em fibrose, aí a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de tensão naquela região, ou às vezes para queloide também, aí aumenta um pouquinho mais. Isso daí é uma aplicação em X,
para cicatrizes, Legal. né? Porque é legal que ele faz um efeito mecânico de tensão sobre aquela região, quando a gente coloca, que faz com que gere um efeito de pressão, como se você estivesse segurando, né? Além de você conseguir unir as bordas. Então, se a gente pensar ali numa cicatriz que ela está começando a querer ficar hipertrófica, ou seja, está começando a querer afastar, então, lógico, a gente vai usar os outros recursos, não adianta só pensar no taping para tratar isso. Sim. Mas você fez toda a sua terapêutica na sua sessão, e aí você finaliza colocando naquela região. A gente pode fazer ele cruzadinho, como eles orientaram ali. E aí sim, a gente pode aplicar com um pouquinho mais de tensão para uma região, para que a gente possa fazer uma junção das bordas. E isso vai fazer com que esse estímulo de junção faça com que a pele não crie tanta resistência para a hora de fechamento desse tecido. Então, aí eu já não tenho uma necessidade de produção de colágeno tão grande assim pelo fibroblasto. Então, tende a inibir aquela tendência hipertrófica ou até mesmo uma queloide, né? Eu acho legal, não sei se o pessoal já teve a experiência de ser paciente, né, de ser aplicado. A gente já colocou uma vez de proposta, aplicação errada em mim e trouxe dor. Então, a tensão errada, né, em um determinado músculo, em alguma coisa, é extremamente desconfortável. Por isso é que às vezes a gente comenta bastante nos cursos. Lógico que você tendo conhecimento da técnica, você vê um vídeo, você vê uma foto, você já entende qual foi o objetivo, mas você por si só, igual às vezes muito paciente quer comprar fita para aplicar sozinha, isso vai te trazer muito mais malefício, né, do que benefício. Oi, falhou o finalzinho que você falou. Oi? Entendeu? O pessoal perguntou aqui também uma coisa bem bacana, Paula. Existe duas coisas legais que perguntaram. Existe tempo que pode ficar a fita? E se o Tem. paciente, né, o cliente, tem que ter algum cuidado específico que você orientaria após a aplicação da fita? Então, ele foi para casa, né? Quais cuidados ele teria que ter? Isso normalmente a gente orienta durante a aplicação. Então, assim, o tempo que eles falam que pode ficar com o taping varia de 3 a 7 dias normalmente. Então, por isso que é legal aí você pensar numa sessão que foi na quinta ou sexta-feira, e aí ele volta na segunda, porque também você gastar o taping todo dia só se ele tiver uma indicação assim, extremamente necessária. Eu normalmente, quando eu vou atender dias seguidos, eu procuro tentar fazer só os recursos e deixar o taping para aquele momento que precisa ficar mais dias sem. Porque aí de um dia para o outro, às vezes o efeito da sessão ainda se mantém. Aí não seria não que esteja errado, você pode usar, mas eu vejo que às vezes fica um gasto desnecessário, não tem necessidade. Você vai encarecer a sua sessão colocando tape. Ele não é um material caro, mas se você for colocar ele em todas as sessões, sendo que você vai atender todos os dias, ele vai encarecer um pouco mais a sua sessão. Então, normalmente você se programa para colocar aí quando você tem um intervalo maior. Tem que lembrar Sim. também de alguns cuidados com a pele, né? Isso é extremamente importante. É um adesivo, por mais que ele tenha esse caráter hipoalergênico, a pele esteja preparada para isso, a gente tem que entender que é uma cola e que vai gerar uma alteração da epiderme. Eu vou ter descamação aqui, né? Quando a gente remove, né? Estou removendo as células mortas aqui. E houve uma alteração ali de ficar dias, né? Ele tem uma certa permeabilidade, a gente consegue observar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Vamos ver pertinho. Que ele fica até. Tá. Ele tem uma permeabilidade mesmo, né? Para que a pele consiga transpirar sobre aquela região, sobre, né, a região. Só que a gente tem que pensar que isso gera um estímulo que a pele não está acostumada àquilo. Então, o que não é legal é eu ficar colocando, tirar e colocar em seguida Colocar. na mesma região. Eu tenho que dar aí pelo menos uns dias de intervalo para depois a gente fazer uma aplicação naquela mesma região novamente, né? É, E outra coisa, a questão dos cuidados, o que que a gente fala para eles, Os né? cuidados. Normalmente, a gente vai pensar em pedir para que ele evite ficar gerando atrito naquela região, né? Então, vamos pensar aí que eu tô com ele colocado aqui. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de pensar em lavar a mão, na hora de pensar em fazer qualquer uso de coisa, na hora de passar a roupa, né?
A gente faz esse formato arredondado justamente para evitar que ele caia com tanta facilidade. Mas isso não é garantia de 100%. Então, conforme eu estou mexendo, ele vai tender a ir soltando com o tempo. E aí, se ele vai soltando, ele vai perdendo um pouquinho do efeito que eu precisava. E aí, até que ele muitas vezes vai acabar saindo antes do tempo. Então, teria que ser mais ou menos esses cuidados: o cuidado de observar a pele todos os dias, para ver se não está tendo uma irritabilidade ali iniciando, porque isso pode acontecer às vezes depois de alguns dias. Normalmente, quando a pessoa vai desenvolver um processo alérgico, às vezes ela vai desenvolver isso logo no começo, mas eventualmente ela pode apresentar isso depois, né? Eu acho que também é muito cuidado em relação, às vezes, a creme, né? Algumas coisas assim na pele e higienizar. Muita gente pergunta assim, mas eu posso, né, lavar bem no banho? Pode, só que na hora de enxugar, né, tem aquele cuidado de com a toalha ir Isso, devagarzinho batendo, porque se você passar forte, é o que você explicou, vai irritar a pele, daí vai gerar processo inflamatório e não vai ter nada do benefício que o terapeuta tentou aplicar, né? exato, exatamente. Perguntaram São aqui duas coisas bacanas também. Qual a diferença do uso da estética e da fisioterapia em relação, até também para o fisioterapeuta que já atua na estética, porque é uma área, mas também tem a questão dos esteticistas, dos biomédicos que trabalham com estética, e se existe alguma forma de aplicar para a celulite? Tá. Então, a diferença na estética e na físio convencional são os objetivos, né? A gente tem que pensar aí que são objetivos diferentes. O fisioterapeuta que trabalha com as outras áreas da fisioterapia, ele vai muitas vezes trabalhar com tensões diferentes, posicionamentos, até mesmo o recorte da fita diferente, porque o objetivo dele é outro, né? Muitas vezes trabalho muscular e tudo mais. Ou às vezes articulação mesmo, né? Para dar suporte para aquela região. Na estética, a gente tem então as pressões também sendo diferenciadas e as formas de aplicação, justamente porque o objetivo é tratar outra coisa, outro foco de tratamento, na verdade, né? Outra afecção. E a questão de aplicação para celulite, a gente tem que pensar que tem que ir lá puxar toda a história da celulite. Então, tem que observar o que eu tenho como característica aí na celulite, né? De questão de fisiopatologia. Então, eu tenho basicamente, de uma forma bem resumida, eu tenho um aumento de adipócitos, que vai me causar uma alteração da microcirculação, então vai gerar um déficit circulatório. Isso vai muitas vezes estar correlacionado a um acúmulo de líquido intersticial, então eu vou ter um edema naquela região, e aí posteriormente começa a me alterar todas as partes, a parte de fibras de colágeno, que aí faz o repuxamento onde a gente tem a ondulação. Então, basicamente, nessas condições, eu tenho que pensar como que eu posso tratar isso. Eu vou pensar em tratar com os recursos que eu tenho no consultório para isso. Aí a gente tem a parte de eletrotermofototerapia, tem a parte de cosmetologia, terapias manuais. Então, assim, eu posso entrar com todos os recursos que eu acho que são interessantes ali. Mas eu tenho que pensar, essa celulite, ela tá edematosa? Ela tá uma celulite mais compacta? Então, isso vai ser importante, porque eu não tenho uma ação comprovada e nada específico do taping, por exemplo, para alteração da adiposidade. Então, eu sei que na celulite ela tem um aumento do adipócito, mas o taping nessa alteração ele não vai influenciar. Agora, eu sei que o taping influencia com relação a esse edema que essa celulite pode apresentar. E aí, nesse edema, eu vou aplicar de acordo com as técnicas de pressões, as tensões, na verdade, voltadas para o edema. Então, é isso que a gente tem que observar. Eu tenho uma fibrose ali, eu vou manipular tudo, eu posso fazer uma aplicação para uma fibrose. Às vezes, tem algumas pessoas que têm a celulite com, às vezes, umas depressões mais proeminentes. Então, ali eu posso trabalhar um pouquinho mais e colocar uma técnica mais voltada àquela região. Então, vai depender muito da sua avaliação quando a cliente chega, para você observar se ela vai ter necessidade naquele momento ou não. Se for uma celulite mais compacta, ela, às vezes, é melhor você trabalhar com outros recursos primeiro, e aí depois, quando você vê que tem mais maleabilidade no tecido, de repente você aplica aí para auxiliar o sistema linfático. Às Tem vezes mais de eu percebo que às vezes o pessoal pergunta em relação às
aplicabilidades, as aplicabilidades, elas são enormes, tanto no âmbito da fisioterapia quanto no âmbito da estética, né? O fisioterapeuta também trabalha com a estética, mas pensando aí no nível de esteticistas e biomédicos, realmente vai diferenciar do seu objetivo, né? O que às vezes eu acredito que o pessoal não consiga visualizar, quando você aplica uma técnica aí de drenagem linfática, você está pensando em todo o sistema linfático da pessoa, né? Então, você faz lá todas as manobras, igual a Paula explicou. Você faz a manobra normal de drenagem linfática, esvazia linfonodo para o taping te ajudar aí nesse retorno, né, Paula? Exato, exatamente. É isso que é importante, da gente entender que ele tem as suas limitações. Ele vai contribuir, vai, mas o seu benefício vai ser muito maior se você agregou a sua terapia, o seu tratamento em consultório. Aí sim, você coloca ele como um coadjuvante e ele vai manter esses benefícios, que na estética, diria que 80% aí do que a gente usa o taping é voltado para drenagem mesmo. Porque ele tem uma eficiência muito grande para isso, né? A gente vê é um recurso bem bacana. Fico triste toda vez que a gente não consegue utilizar. Entrou aqui a Fabiola. Oi, Fabi, é uma prof lá da Unip, ela é físio também, e ela esteve gestante há pouco tempo aí com o Lorenzo, ela fez tratamento durante a gestação com a gente aqui no consultório, a gente fez drenagem nela e tudo mais, todos os recursos necessários, porque ela edemaciou bastante, e foi uma das que a gente tentou trabalhar o taping, né, Fabi? E não deu certo, porque ela tem alergia, e aí mesmo, independente da marca, Ela teve o processo. o marido dela é físio também, e ele trabalha com a parte de ortopedia. Anos atrás, ele tinha aplicado o taping nela e deu alergia. Aí eu falei, tenta, Paulinha, vamos tentar ver se de repente não era aquela marca e tal, e não deu certo. A gente Era colocou, dela. e aí era dela mesmo, então a gente ficou trabalhando com os outros recursos. Era uma pena que não podia, né, para ela poder ficar mais tempo Sim. aliviada, mas isso acontece. Infelizmente, a gente não tem muito que Vai fugir. da pele, né? Da hidratação. Uma coisa que eu percebo quando o pessoal compra bandagem com a gente, que tem bastante dúvida, que eu acho que nem passa, talvez, na cabeça na hora de comprar. É o armazenamento da bandagem, né? Principalmente em Santos, quando a gente tava com o escritório também aí. Santos é muito mais quente que outras regiões. Apesar que hoje todo lugar tá absurdamente quente. Mas a armazenação da bandagem também, da maneira correta, o calor altera muito a qualidade do taping. Então, uma pessoa aí que de repente tem uma desidratação na pele, né, um idoso, uma paciente mais velha que você vai atender, ou gestante que tem com seu organismo todo alterada, se a pessoa não armazenar também o taping, né, deixar num armário quente, num lugar que não seja com uma ventilação adequada, a chance de dar também processo alérgico, independente da marca, também é complicado. Suor, né? Gente que tem glândulas que suam muito. Tem gente que sua muito. O taping não vai aguentar, né? Ficar muito tempo. Porque ele tem uma cola, na verdade, né? Então, isso pode se alterar realmente de acordo com o armazenamento. É extremamente importante que esteja em áreas protegidas, que você esteja livre de umidade e tudo mais, até para poder depois não ficar culpando aí as marcas. Muitas vezes o erro de Sim. armazenamento pode estar influenciando, né, nesse caso. Uma dúvida bem legal que o pessoal tem, Paulo, eu até peguei uma foto. Às vezes a gente vê umas fotos, lógico que essa é uma foto de marketing, né? Mas a gente vê umas aplicações que o pessoal parece uma múmia, né? Fica com aplicações aí em várias regiões do corpo, né? Existe, por exemplo, uma quantidade mínima ou máxima que pode ser aplicado ao taping? Ou não tem nada assim, eu posso. Mas a fisioterapia, né? Ou na drenagem, fiz a drenagem, então vou fazer a drenagem no braço, no abdômen, na perna, como se fosse uma múmia, a pessoa, né? Tem alteração na quantidade? Não, se você já testou, o que eu não recomendaria fazer isso na primeira sessão. Você não sabe se vai dar alergia ou não para esse paciente. E aí, então, é um risco muito grande. Normalmente, eu faço um teste. No dia da anamnese, normalmente, se eu pretendo usar o taping, eu já coloco um pedacinho no interno do braço, ou interno de coxa, mando para casa e ficar observando, né? E aí, depois que você já sabe que a pessoa foi para casa, ficou dias, voltou e tá tudo tranquilo, você pode trabalhar
em diversas regiões. Você pode, se ela tem um edema, às vezes vamos pensar numa pessoa que tem hipotiroidismo, né, alguma coisa assim, ela pode ter edema no corpo inteiro. E aí você pode usar como recurso, trabalhar toda a sua drenagem e depois você fazer a aplicação em membros inferiores, pelo menos nas regiões principais, em membros inferiores, né? Em algumas regiões que você sabe que tem um pouquinho mais de dificuldade de retorno, de melhora aí dessa condição. O Leonardo, que também é professor nosso, colocou: boa noite, professora. Na estética, também podemos utilizar magnésio ou tintura de benjoim, desculpa se eu pronunciei errado, para melhorar a fixação, como utilizamos junto à bandagem no esporte? Então, a questão de auxílio da fixação até poderia. E a gente tem que lembrar que na estética a gente tem uma dificuldade pelo fato de que a gente muitas vezes está trabalhando com a aplicação de cosméticos junto, né? Na sessão. Então, às vezes a gente vai trabalhar com um produto, um creme, vai fazer uma massagem e tudo mais, aí depois eu quero aplicar. Aí a primeira coisa é fazer uma boa higienização daquele local, porque se tiver com um resíduo de creme, qualquer coisa mais oleosa, às vezes da própria pele da pessoa, já vai atrapalhar nessa fixação. Então, assim, teoricamente, a fixação ela pode ser da mesma forma que na ortopedia. Aí a gente só tem que observar se existe mesmo essa necessidade. Eu mesma nunca trabalhei com nenhum auxílio para fixação. Até hoje eu Fixador. não senti necessidade, né? Não digo que eu não trabalharia, mas até hoje, todos os que a gente trabalhou, eu não costumo deixar normalmente para uma semana. Às vezes eu pego, coloco isso em torno da quinta ou sexta-feira, então ele fica de 3, 4 dias. Mas já tive paciente que a gente deixou uma semana e ficou dentro do Tranquilo. normal. Lógico que volta um pouquinho mais esgarçadinho, mas veio ainda dentro do aceitável, assim, não houve uma necessidade dessa fixação a mais aí. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado também, né, com essas fixações. Às vezes o pessoal, isso vai variar de profissional para profissional, mas às vezes o pessoal procura aí alguma maneira de fixar, né, pensando numa cola melhor, mas é arriscado também para a pele do paciente, né? Os fabricantes, eles orientam não utilizar a aplicação, mesmo no esporte. Até porque no esporte o atleta ou a pessoa que está praticando vai ter um suor diferenciado, então Uhum. é igual quando a gente vê uma foto, assim, pensar assim, para que eu estou aplicando? Será que ao invés de fazer mais de uma aplicação que ele suaria mais, fazer uma outra aplicação que daria uma base de estrutura para ele, do que expor ele aí a cola, de repente ter uma lesão, machucar a pele, é bem complicado, né? Quando a gente pensa no sistema tegmentar, né, que a gente tem essa visão mais direcionada para ele, realmente a ideia é tentar evitar o máximo. Porque a gente, qualquer coisa que você coloque a mais, que é um resíduo, é um material artificial, que vai ser colocado naquela região, a pele pode responder de uma forma não adequada, né? De uma forma que a gente não espera. Então, a probabilidade de dar um processo alérgico vai ser maior, de dar uma irritabilidade, de deixar ela mais ressecada. E aí a gente pensa na estética, a gente orienta muito a questão da higienização com um produto, muitas vezes, que a gente trabalha com dermocosméticos mesmo para fazer essa remoção da oleosidade, que não seja, por exemplo, o álcool 70, né? A gente, na área de saúde em geral, todo mundo vai pensando logo para o álcool 70, né? Que é mais prático e mais rápido de você acessar. Porém, a gente sabe que toda vez que você fica aplicando muito álcool, você tem a característica de desidratação dessa pele. E aí, quando a gente pensa que a gente está ofertando um tratamento em dermatofuncional e estética que visa a melhora justamente desse sistema, a gente não pode ficar proporcionando ali desidratação nem nada, porque eu quero drenar, mas eu quero que aquela pele continue íntegra, continue viçosa, bonita. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Normalmente, a gente trabalha ali com higienizantes que não gerem essa desidratação. Eu achei uma foto bem legal na internet, mais para estética. Quais outras aplicações, além da drenagem linfática, você acha que o pessoal, o público que trabalha com a estética, seja esteticista ou fisioterapeuta, conseguiria aí agregar ao seu tratamento? Tem umas aqui de polvo, igual você mostrou, umas mais na região de abdômen inferior. Quais outras aplicações que você mais vê que existe até comprovação, maior procura aí dentro da estética?
Já teve um trabalho de uma fisioterapeuta, a doutora Patrícia Froze, ela é bem renomada na nossa área, pesquisa bastante, traz bastante material legal. Super recomendo estudarem os artigos. Ela fez um artigo falando sobre o uso do taping para celulite e fez um falando sobre o uso do tape, que aí comprovou os benefícios, né? Mas aí com certeza ligado a essa questão da drenagem, né? E ela também trabalhou utilizando o taping associado à radiofrequência para a flacidez. Então, assim, lógico, o taping não ia tratar a flacidez, mas a radiofrequência quem estava fazendo o grande papel ali de estímulo de produção de colágeno, né? Que a gente já sabe que tem bastante comprovação científica nisso. Mas o taping, ele atuou como uma ação de organização, né? Então, um efeito mecânico que ele vai gerar naquele sentido, naquele tecido, tentando gerar uma ideia de como o colágeno pode se organizar naquele momento em que você está estimulando um crescimento dele, né? Um aumento dessas fibras. Então, é bem interessante que a gente trabalhe com essas associações, com o entendimento de até onde o taping pode ir para tratar aquilo, né? Porque senão o pessoal já começa a pensar, eu vou colocar o taping, que nem a gente viu ali uma imagem do taping aqui nessa região Com tudo. de mama, né, e tal, eu vou colocar ele aqui todo dia e vai melhorar, vai levantar a minha mama. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Ele serve como um efeito Cinderela, né? A gente até fala disso, mostra isso no curso também. Às vezes você quer ir para uma festa e tal, não comprou aqueles sutiãs que vende aí no mercado e tal, que levanta, que esconde, né? Então, você pode usar o taping, ele vai ter uma sustentação ali que às vezes você consegue dar essa enganadinha. Mas não dá para achar que você só colocar a fita, reposicionar, isso vai gerar o estímulo que você precisa para tratar uma flacidez. Mas ele pode contribuir bastante quanto a isso. A gente viu ali também, tem aplicação, como a gente trabalha muito com o público feminino, tem aplicação para dismenorreia, que também já tem comprovação científica, então Sim. ajuda bastante para essas cólicas, né, que as mulheres têm. Então, muitas vêm buscar um tratamento, muitas vezes no consultório estético, dermato, para drenagens, porque no período pré-menstrual costumam edemaciar bastante, e aí você pode, muitas vezes, ela edemacia, mas você faz a drenagem, você vê que não tem uma necessidade do taping para a drenagem, mas ela tem muita cólica, então você pode colocar ele nas tensões e no formato necessário ali, indicado, e aí ele consegue dar um alívio bem grande. A gente já viu com vários pacientes que deu um conforto muito maior, ajudou bastante. Então, tem vários. Tem para a parte intestinal também, que eles também observaram já a melhora quando você faz no posicionamento para melhora de constipação, alguma coisa assim, né? É, isso da dismenorreia é absurdamente bacana. Eu já vi também artigos que aplicaram aí, porque se a gente pensar que a cólica, né, a dismenorreia, ela traz uma incapacidade. Lógico que a gente não tá falando daquela pessoa que tem uma dorzinha pequena, toma um remedinho e passa. Mas existem aí classificações de realmente a pessoa, a mulher ficar incapacitada de conseguir trabalhar, né, e ter um desempenho aí melhor. E daí, se a gente pensar no taping ajudando isso nos nossos pacientes, é sensacional, né? Até a Tis colocou aqui que ajuda Isso. demais. Ela é uma das pacientes que já usou para cólica. Eu tô Eu falando. também, tá falando com propriedade. Ah, Usava. Às vezes é eu não tenho, sensacional. então por isso que eu não sei. Essa experiência eu não sei passar porque eu não tenho cólica, né? Ainda bem. É, Mas da Tice tem, então eventualmente eu coloco nela aqui no consultório também. E ela sempre fala, nossa, melhora muito para cólica também. Então, assim, e outra, você lembrou bem, né? Tem muita gente que toma medicação para poder passar a cólica. Não dá para a gente vender a ideia de que eu vou aplicar o taping e vai sumir totalmente a dor, né? A cólica em geral dessa paciente, dessa cliente. Mas a gente pode ofertar como uma contribuição, né? Eu vou fazer meu sim. tratamento e olha, ele pode ajudar. Vou testar, vou colocar com você, vamos ver se o seu organismo responde bem a isso, né? E aí muita gente acaba gostando, a Gi, a aluna também. Por quê? Porque você muitas vezes acaba deixando de tomar medicação.
Então, algumas Sim. pessoas conseguem substituir isso, e muita gente hoje em dia está buscando recursos alternativos para não ter que toda vez ficar tomando Ficar remédio. tomando. Pensando que Então, vai vir todo mês, né? Ou a cada 40 dias, pelo menos, muito melhor vai vir você esse trabalhar com ciclo. um pedacinho. E um rolo desse dá para fazer, eu acho que o ano inteiro, Uhum. se você for deixar ele só para isso, porque são basicamente dois pedaços desse, E o rolo vem 5 metros, é dependendo do que você vai bastante. colocar. Então, assim, vai render bastante e muitas vezes só com ele a gente já consegue um controle melhor para não ter que tomar a medicação, né? Então, ajuda bastante. Eu acho um tópico legal para a gente entrar aí no nosso tempo de live em relação a grávidas, né? Eu acho que a Uhum. estética, assim como a fisioterapia, recebe, né? A fisioterapia dentro da dermato e da saúde da mulher e a estética também. Recebe muito gestante, né? Aquela gestante que não era gestante, você já acompanhava no seu consultório e que realmente depois da gestação teve aí diversos problemas, né? De pele, de estética, de desconforto. Quais aplicações você acha que nas gestantes o pessoal procura mais dentro da estética? Seria um diferencial para aquela esteticista, biomédica, fisioterapeuta que já trabalha, né, com outros recursos? Seria um diferencial aí para agregar nesse tipo de paciente? Então, o que eu vejo mais para gestante, tanto aqui no consultório quanto com colegas que usam a técnica, é muito mais o da drenagem mesmo, né? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, só começar a trabalhar com essa técnica depois que o médico já liberou para que a gente trabalhe com essa gestante, né? Que é extremamente Sim, importante. A gestante, ela é paciente do ginecologista, então, para qualquer coisa que a gente queira ofertar, a gente tem que ter autorização dele, que ele é o responsável por ela naquele período, né? Ele liberou para fazer a drenagem, aí a gente pode fazer o processo de drenagem voltada à gestante, e aí poderia fazer a aplicação do taping depois. Tomando sempre o cuidado de testar antes, até porque, mesmo que ela já era minha paciente, já há anos, já uso com ela o taping, independente da gestação, a gente tem que pensar que no período gestacional ela tem liberação de hormônios, novos hormônios, aumento da quantidade dos hormônios que ela já tinha, e que vão alterar muitas vezes o metabolismo dela, em geral, inclusive da pele. Por isso que tem sim. gestantes que durante a fase gestacional elas desenvolvem alergias a determinadas coisas que elas não tinham. E às vezes, depois da gestação, volta ao normal. Então, por essa razão, a gente tem que sempre tomar o cuidado de testar antes, leva ela, manda ela para casa com um pedacinho só, e aí sim, se não deu nada, você pode fazer a aplicação. A gente viu ali na imagem que tem um tape contornando a barriga, né, ali embaixo e subindo pelas laterais ali do abdômen. Tô pegando aqui pra gente ajudar, ver se ajuda. Não sei se é essa, vai pegando enquanto você vai falando, mas eu posso Isso ver no também, outro. que seja, exato. A gente vê ali embaixo, vê aqui na região central. O que que a gente Sim. tem que entender, né? Muitas vezes nessa aplicação, eles estão querendo gerar um efeito de sustentação desse abdômen, né? Ali tem a questão das costas também, que aí a aplicação para você melhorar posicionamento e alívio de dor para gestante é bem interessante também. Na lombar é muito legal colocar taping para lombar, para dor lombar, que é interessante também, porque elas costumam ter bastante. Fedor. Do abdômen, que nem sempre eu trabalho, porque normalmente elas já vêm com umas faixas que são fáceis de você colocar, né? Tipo como se fosse uma bandagem, que ela tem um crepe, e ela tira fácil para banho, para qualquer coisa. Quando ela vem na sessão, ela remove essa bandagem, depois ela coloca de novo. E aí, então, eu não vejo que tem tanta necessidade da gente ficar expondo ela à escola. Porque, assim, uma vez que eu coloco, tranquilo, né? Ela não tem alergia, eu vou colocar nela, ela vai para casa, vai passar 3, 4 dias. Eu tenho que lembrar que quando ela voltar, que eu for fazer a remoção desse taping, eu não devo colocar ali logo em seguida novamente. Então, ela vai ficar um período sem poder utilizar esse taping para essa finalidade. Então, eu acho mais prático trabalhar com essas bandagens aí que são fáceis, bandagens elásticas, que elas têm um crepezinho, ela coloca e tira quantas vezes ela quiser, e aí a gente usa o taping mais voltado para algumas coisas que a gente tem mais aplicação, mas daria para utilizar também com essa finalidade, né? Sem problemas. Então,
vai tudo muito do gosto do profissional em trabalhar com a técnica. Tem que lembrar também que a gente vê tudo lindo, né? Vê tudo colorido, um monte de caixa, coloca ali vários, não sei o que lá. Pensa no tempo para colocar tudo isso, para preparar esse material e colocar, né? Então a gente tem que Sim. pensar que a gente tem umas regiões que você, dependendo de como que você vai colocar o polvo, ou então se você for fazer de cicatriz, a gente tem um formato escama de peixe que vocês podem colocar na internet, que vai ver que é um monte pequenininho, que é Bem trabalhoso, né? aquilo dá um trabalho infernal para você cortar, tudo bem, eu posso tentar já cortar antes da pessoa vir e tal, mas mesmo assim, né, a aplicação ela demora um pouquinho, né? Então você tem que pensar no tempo de sessão, né? E se realmente vale a pena você colocar a quantidade indicada e tudo mais. Para Então, aquilo. como a gente tem muitos recursos eficazes hoje dentro de consultório, eu uso bastante o tape, mas uso bem para as coisas que eu acho que são essenciais, assim, mas eu Pensando. fico enfeitando demais, porque eu acho que não tem necessidade de tudo isso, né? Então vai muito de acordo com o gosto aí de cada pessoa, né? Eu acho que a última pergunta, o professor Sandra, também é professor nosso aqui da Resports. Obrigada aí por estar assistindo, Sandra, que eu acho que o nosso tempo, daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. Boa noite, professora. Eu gostaria que me falasse um pouco da aplicação de diástase epigástrica. Então, para diálise a gente tem que pensar também assim, muitas vezes vai proporcionar mais uma questão de conforto, né, do que um efeito de tratamento, né? Que a gente tem que pensar ali que eu não estou conseguindo chegar no tecido para poder fazer alguma ação. Mas em questão de conforto, a gente pode trabalhar assim com uma colocação de tensão adequada ali para que você consiga fazer um efeito de pressão de sustentação. Na verdade, né? A gente pode pensar que na região com diástase você está com uma área que está, vamos pensar assim, meio que sem o seu suporte adequado naquela região. Então, eu uso o tape muito mais voltado a suporte para que a pessoa tenha um conforto maior, né? E não pensar necessariamente que vai ser um tratamento efetivo ali para isso, mas um coadjuvante interessante, de repente, da gente trabalhar, né? Eu acho que é isso, a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu tô dando uma olhadinha aqui se a gente passou alguma, mas acho que a gente abordou aí as principais dúvidas. Paula, obrigada por participar com a gente aí no sábado à noite, por estar aí, você e a Tícia entrando aí no nosso time de professores. A estética é uma área bem grande, bem bacana, né? O pessoal tem muita dúvida. É uma técnica, acho que veio bastante para acrescentar no pós-operatório, né? A gente recebe muita ligação até de esteticista. Nossa, eu preciso do curso, porque a equipe médica cirúrgica, da cirurgia plástica que eu trabalho, né, confia em mim, que a gente sabe que a estética é mais associada aí também à equipe médica, né, por conta das cirurgias. Então, obrigado imensamente aí por participar com a gente. O pessoal perguntou se ia salvar a live, eu vou salvar, vou deixar o link também do YouTube para depois o pessoal assistir, que não teve a oportunidade. Mas a gente agradece bastante. Eu que agradeço, imagina, extremamente feliz e honrada com o convite, né? Tanto para agregar o time de vocês aí de professores, que eu sei que vocês prezam bastante pela qualidade aí dos cursos. Aqui também, né, por conseguir possibilitar que a gente falasse um pouquinho sobre um tema que o pessoal busca bastante e nem sempre tem oportunidade disso. Gostaria de agradecer todos os nossos alunos. Aí eu tô vendo um monte de Uhum. gente, a Paula, Ponte, Estão todos com saudades de tem vocês. farmacêutica, tem esteticista, tem um monte de profissão aí muito legal. Nossos alunos vieram, o Henrique, nosso parceiro aqui também, a Tice, que acompanhou junto, né? Tá fugindo aí para o sul a trabalho do marido, mas ela logo volta, né? Miléria também, obrigada. Teve vários alunos, a gente vai conversando também, não consegue falar com todo mundo, mas agradeço todo mundo que veio, o pessoal aí da Resportes, né, do Brasil inteiro que acompanhou. Muito obrigada. Eu fico à disposição de vocês. A Tamires tem meu contato aí, vocês têm agora também aí pelo Insta. Quem quiser pode chamar no direct, tanto faz, os canais aí de acesso, para que eu possa esclarecer mais alguma dúvida, ajudar em alguma coisa. E a gente fica aberto aí, vamos ter novas lives aí, né, Tamires? A Tamires Sim. está pensando em A gente vai novas ter também o coisas e-book, aí. né?
Hã? Sim, a gente vai ter também um e-book de taping que a gente está preparando com o seu material e da Tice para o pessoal. Eu acho que é bem legal para o pessoal se introduzir a técnica, né? Muita gente já sabe, já procura o curso direto, mas a Resport sempre deixa aí os e-books disponíveis para o pessoal conhecer um pouquinho antes, ver se atende a técnica do que está trabalhando no mercado de trabalho, né? Então, provavelmente durante a semana a gente vai estar soltando, eu te mando o link e coloco aqui para o pessoal também. Ah, eu vi a Tá, Rita joia? aqui. Agora que eu lembrei, se der tempo rapidinho, a Rita é uma aluna Acho que nossa dá. também. Ela tinha perguntado se ajudava para estresse. Estresse é meio relativo, Rita, mas assim, se a gente for pensar que você pode oferecer uma massagem relaxante para essa pessoa, né, que está no estresse, e aí muitas vezes a pessoa que está estressada, ela tem algumas dores musculares bem pontuais na região de trapézio e tudo. Então, você oferece uma massagem relaxante, depois você coloca um taping voltado à dor muscular nessa região, pode contribuir. Não que ele vai diretamente para o estresse, mas de repente, agora que eu vi ela passando, eu percebi que eu tinha lido essa pergunta, Estipulada. conversando já. A gente vai tentando pegar ao mesmo tempo, isso aqui é difícil, né? Gente, obrigado a todos que Obrigada, participaram, viu? pelo perfil da Resports, pelo perfil da Paula e os inúmeros alunos de vocês. A gente vai ter aí turma. Tivemos algumas alterações de agenda do curso por conta do coronavírus, mas eu vou deixar aqui também o site. O site fala toda a parte de conteúdo programático que a gente preparou aí, né, Paula, com muito carinho e especificidade para quem já trabalha com a estética, além também da fisioterapia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica aí à disposição no perfil da Paula e do nosso também para outras dúvidas. Obrigado, bom final de semana a todos que assistiram e até mais. E live de eletro, né? Vamos, em breve, também da Tice, é bom, desculpa, você falou, eu lembrei. A live da Tice em relação a microagulhamento deu uma falha aí o horário do Instagram, a gente reagendou. Já enviei para individualmente quem me mandou um inbox pela Resports, vai ser na quarta-feira à noite, tá bom? Porque a gente fica dependendo aí do Instagram, às vezes algum horário trava mais. Hoje foi perfeito, graças a Deus não travou. Então a gente vai estar com uma live provavelmente de eletroterapia na estética e também a da Ticiane em relação ao microagulhamento. Perfeito. Obrigada, meninas. Todo Tchau, mundo. tchau, boa Beijo, noite. famílias. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.